Oi pessoal, hoje a gente vai ver sobre a Revolução Socialista Russa. Vocês vão observar que eu vou estar às vezes olhando para o lado, mas é porque eu estou olhando os slides que eu estou passando aqui do lado do computador, tá? Antecedentes e fatores. A dinastia Romanev ela vinha governando o Império Russo desde o século XVII, de forma absolutista, com o apoio da nobreza e da Igreja Ortodoxa, tá? Muita gente pensa, nossa, somente a Igreja Católica Romana tinha tanto poder. Não, a Igreja Ortodoxa também teve um grande poder sobre o Império Russo, tá? No século XVIII, o czar Pedro o Grande adotou alguns costumes ocidentais com a finalidade de modernizar o Império Russo, modernizar tanto industrialmente quanto socialmente falando. Porém, ele não aboliu a servidão, tá? Como era lá no sistema feudal, o servo ele era preso à terra. Aqui ele era preso à terra a um proprietário dono de uma indústria, tá? Alexandre II estimulou a entrada de técnicos e intelectuais estrangeiros com a finalidade de construir um parque industrial. Ele também foi responsável por dar fim à servidão. Porém, isso acabou agravando a situação econômica do país ainda mais. Por quê? Porque os servos eles saíram do campo e foram em direção às cidades. E com isso, com muita mão de obra sobrando, os salários baixaram. Então a qualidade de vida dessa população era ainda pior do que nos campos, porque sem uma moradia digna, trabalhando muitas horas por dia e com salários muito baixos, eles não conseguiam ter uma boa alimentação e muito menos ter uma qualidade de vida decente, tá? O czar Alexandre II também incentivou a entrada de capital estrangeiro, novamente, para poder incentivar a industrialização, porém, manteve os privilégios feudais, tá? Então, a nobreza, o clero e o próprio imperador eram dono da maior parte das terras da Rússia, então terras que poderiam ser revertidas para fornecimento de matéria-prima das indústrias estavam na posse desses três grupos, então isso atrasava a industrialização do país. Além disso, havia muita burocracia no país, o que fazia muita gente desistir de investir na Rússia. A burguesia passou a lutar, então, por mais acesso à política, a ter melhores condições que favorecessem a industrialização, como a diminuição dos entraves comerciais, como a diminuição da burocracia que existia no Estado russo. Enquanto que o proletário lutava por melhores condições de trabalho e melhores condições de vida. Automaticamente, se existissem leis trabalhistas que regulamentassem o trabalho desses operários, a qualidade de vida iria aumentar, porque as condições de trabalho eram semelhantes lá da industrialização inglesa, lá no início, né? 14 horas por dia, crianças trabalhando desde os 9 anos de idade, sem acesso à escola, com moradias precárias, próximo das indústrias, absorvendo toda aquela poluição e sujeira que as indústrias produziam, tá? Diante de tanta exploração, não é à toa que as ideias socialistas vão vingar nesse povo russo, né? As ideias de Karl Marx e de Friedrich Engels, que idealizaram toda uma sociedade mais justa, mais igualitária, governada pelo proletário e não pelos burgueses. Porém, assim, gente, a gente tem que entender uma coisa. A teoria é uma coisa, a prática que foi colocada lá na Rússia não é a mesma coisa. Então, uma coisa é a ideia dos pensadores Marx e Engels, outra coisa é aquilo que foi colocado em prática, tá? Então, por conta dessas necessidades que tanto operários quanto burgueses tinham, surgiram dois partidos políticos. O Partido Operário Socialista Democrático Russo e o Partido Constitucional Democrático. O primeiro, ele era de vertente marxista, foi duramente reprimido e boa parte dos seus líderes tiveram que se exilar, ou seja, fugir do país e viver em outros países por muito tempo. Já o segundo partido era defendido pela burguesia, defendia uma monarquia parlamentarista, nos mesmos moldes da monarquia inglesa. Por quê? Porque lá na Inglaterra, os burgueses tiveram acesso ao parlamento e a partir do momento que tiveram acesso ao parlamento, conseguiram uma série de garantias para que a indústria pudesse crescer naquele país. Então a ideia era a mesma dos burgueses aqui na Rússia. Em 1903, então, o Partido Operário Socialista Democrático Russo ele vai se subdividir em duas vertentes, os mencheviques e os bolcheviques.
Os mencheviques também são conhecidos como a minoria. Eram liderados por Martov e defendiam uma revolução burguesa pelas vias parlamentaristas, então, ou seja, os burgueses chegariam ao parlamento e através das leis eles iriam conseguir transformar o país. Iniciado pelo liberalismo econômico, e com o tempo chegaríamos ao socialismo. Já os bolcheviques, que eram a maioria, porque era apoiado pela população mais pobre, camponeses, operários, soldados, então esses eram liderados por Lenin, defendiam uma revolução proletária utilizando-se da luta armada, então, ou seja, ir para o embate mesmo, para a guerra mesmo. Em 1905, então, surge uma nova posição, essa defendida por Leon Trotsky, tá? Defendia a ditadura do proletário. Mais tarde, o Lenin e o Trotsky vão se unir, mas mais pra frente vão brigar novamente, tá? Ensaio geral. Então, é um período bem conturbado, desde o final do século XIX, virada do século XX, eis que a Rússia se envolve na guerra russo-japonesa. Qual era o interesse da Rússia? Aqui vai ter um mapinha do lado. A Rússia tinha intenção de tomar toda a área da Coreia, onde hoje são Coreias do Norte e Coreia do Sul, mas na época era somente Coreia, e a região da Manchúria, que é uma região no norte da China, que sempre foi cobiçada. Esse rolo ele fica se desenvolvendo, tá? Até o final da Segunda Guerra Mundial, ainda a Rússia e Japão vão continuar brigando por aquela região da Manchúria, tá? Só que a Rússia não tinha estrutura bélica para poder arcar com uma guerra dessa magnitude. Então ali em 1904 já era possível, em 1905 na verdade, já era possível ver que a Rússia não tinha condições de vencer o conflito. E a população passando fome, as condições de vida muito ruins, vão fazer com que a população comece a pressionar o governo para acabar com esse conflito. Tá? Então, no dia 25 de janeiro de 1905, era um domingo, a população ela vai se unir, vai fazer uma manifestação no centro da cidade, cantando, entoando hinos religiosos e entoando hinos que valorizavam, que mostravam fidelidade à população ao czar, ao imperador. Só que o imperador, sem entender direito o que a população queria, autorizou que os soldados atirassem na população quando eles se aproximassem do palácio. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Centenas de pessoas vão ser alvejadas e mortas nesse conflito. Isso vai gerar uma situação generalizada em todo o país de muita revolta, e aí em várias regiões do país vão começar a surgir movimentos revolucionários, tá? Um dos mais conhecidos vai ser a revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkin, eu acho que é assim que pronuncia, tá? Vai ser uma das revoltas mais conhecidas, até tem um filme muito premiado, um filme russo premiado, que fala desse episódio, tá? Em meio às agitações, o czar Nicolau II assinou em setembro então, de 1905 o Tratado de Paz com o Japão, e em outubro assinou o Manifesto de Outubro, ao qual ele se comprometia a convocar uma Assembleia Constituinte e instalar uma monarquia constitucional parlamentarista. Só que adivinha, isso foi só um golpe para acalmar a população. Quando chegou o dado momento que ele deveria convocar essa Assembleia Constituinte, ele fingiu que nada aconteceu. Isso provocou uma revolta ainda maior na população. Então, diante do não cumprimento dessas promessas, os socialistas passaram a organizar sovietes. Eram como se fossem grupos comunitários, composto por operários, por militares, por camponeses, que estavam dispostos a pegar em armas e lutar contra o czar, caso ele não tomasse uma atitude prontamente, tá? Esses movimentos foram crescendo nos anos seguintes, de 1905, até que em 1917 leva a eclodir a Revolução de 1917, tá? A Revolução de 1917, os mencheviques, fevereiro, março, havia uma diferença entre o calendário gregoriano, utilizado pelos ocidentais, e o calendário que era utilizado pelos russos. Então, a Primeira Guerra Mundial deixou a Rússia em condições ainda piores, fome pela falta de alimentos, porque praticamente todos os homens em idade produtiva foram para a guerra, as mulheres ficaram responsáveis pela agricultura, só que não havia pessoal suficiente e praticamente tudo que era produzido era revertido para custear a guerra, que não era pouco. Meios de transporte em colapso,
soldados morrendo de fome e frio, tá? As manifestações tomaram ainda mais força durante a guerra, assim como a repressão por parte do governo. À medida que as revoltas aumentavam, o governo pressionava, repreendia de maneira mais violenta. E quando a gente fala repreensão de maneira violenta, soldados matem aqueles que estão incomodando, tá? Então, toda essa fase da Primeira Guerra Mundial, principalmente entre 1915 e 17, muitas revoltas populares, soldados leais ao governo, ao império, vão mudar de lado, vão passar para o lado dos socialistas, operários vão entrar em greve e muitos soldados que estão no fronte de batalha lá na guerra vão desertar. O que é desertar? Fugir da guerra, porque estão passando fome, estão passando muito frio, ou seja, ou iam morrer de fome ou iam morrer com um tiro ou com uma bomba. E aí eles estavam em total desespero porque eles não acreditavam mais na causa do império, tá? Em março de 1917, fevereiro ali, no calendário russo, os mencheviques chegaram ao poder por meio de um golpe de Estado. Destituíram, o imperador, e quem passa a ser o comandante do império vai ser Alexander Kerensky, eu acho que é isso, tá? São duramente criticados pelos bolcheviques. Por quê? Porque os mencheviques tinham prometido mundos e fundos e também não tinham cumprido. Os dois principais objetivos, as duas principais promessas que os mencheviques tinham feito era de tirar a Rússia da guerra e de fazer reforma agrária. E eles não fizeram. Se mantiveram na guerra, por quê? Porque os mencheviques eram apoiados pelos burgueses. E para os burgueses era vantajoso a guerra, porque eles estavam produzindo armas que iam para a guerra. Já a reforma agrária tinha um empecilho, porque a igreja ortodoxa era muito poderosa e os nobres ligados ao imperador eram os outros grandes donos das terras. E eles não estavam a fim de bater de frente com esses dois grupos sociais. Então os sovietes eles se manteram muito fortes. Os sovietes eles foram organizados justamente pelos bolcheviques, que eram a maioria, a parte mais pobre. Então os sovietes eles vão se fortalecer ainda mais durante esse período em que os mencheviques estão no poder. Eles vão muitas vezes bater de frente com os mencheviques. Os mencheviques vão, através do governo provisório, decretar medidas a serem adotadas no país e os sovietes não vão acolher essas medidas, tá? Revolução Bolcheviques. Então, entre outubro e novembro de 1917, após anos de exílio, Lenin retorna para a Rússia, tá? Principalmente para fazer oposição ao czar e também aos mencheviques, tá? Então, o Lenin ele defendia a paz imediata com a Alemanha, a concessão do poder aos sovietes. Então não haveria um prefeito, um governante nas cidades, haveria um conselho formado por membros importantes de cada soviete na cidade para administrar e deixar a cidade em ordem. E confiscar as terras e fábricas daqueles que muito tinham. Então, no caso da família da monarquia, do clero e dos burgueses, grandes burgueses exploradores, tá? Duas frases vão se tornar muito importantes nesse período. Todo o poder aos sovietes, paz, terra e pão vão ser os lemas da Revolução Socialista Bolchevique. Em 7 de novembro de 1917, os bolcheviques destituem o governo provisório sob a liderança de Lenin, tá? Medidas adotadas pelos bolcheviques: institucionalização dos sovietes como órgãos do governo, reforma agrária, nacionalização dos bancos e das indústrias, prisão e execução da família real. Então aqui vocês vão ver a família real. Dizem que a morte deles vai ser bem dolorosa, tá? Vai haver tortura antes, acaba ocorrendo tortura antes de assassinarem toda a família real. E é assinado o Tratado de Brest-Litovsk, que foi a assinatura de paz entre a Alemanha e Rússia. Esse tratado ele foi muito vantajoso para ambos, porque a Rússia queria acabar com essa guerra que estava afundando cada vez mais o país, e a Alemanha queria se livrar do fronte oriental. Então foi muito benéfico para os dois países. Tá, pessoal? Por hoje era isso. Espero que vocês aproveitem. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas aí vocês podem acompanhar pelo slide, lá pelo livro, e depois eu passo as atividades. Beijo!